Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa última live dessa semana intensa, que foi a semana de conscientização do autismo. E hoje, na sexta-feira, não será menos interessante do que os outros dias. Por ser sexta-feira, a gente vai animar essa sexta aqui com um papo muito agradável. Espero que vocês também possam participar, trazendo ideias, comentários. E a gente vai... vou começar logo aqui chamando um dos nossos... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. E agora a nossa outra convidada aqui. Prontinho. Meninas, quando conseguirem, Gabo e Poliana, estão me vendo? Eu Oi, tô vendo, você consegue me ouvir? Perfeitamente. Estou esperando o Gabo entrar. Ele deve estar entrando aí. Já lancei o convite para ele. Poliana, então vamos aproveitar enquanto o Gabo entra. Se você pudesse se apresentar, eu acho que é melhor do que eu te apresentar, né? Nada melhor do que a gente falar da gente mesmo. claro. Essa live hoje era exatamente essa, trazer os protagonistas para trazerem ideias, comentários, visões. E nosso objetivo hoje aqui é compartilhar essas visões com toda a sociedade, com as pessoas que possam hoje se interessar e conversar com a gente sobre esse tema. O que o Gabo está dizendo aqui? Deixa eu tentar chamar. Pronto, está aqui. Acho que ele está aparecendo aqui. Tá me vendo, Gabo? Agora eu tô. Apareceu. Olá, Agora tudo vemos bom? você. Oi, tudo Boa bom? noite. Boa noite. Acho que a internet Vocês estava conseguem virando me a ouvir? S. Sim, agora sim. Tá? A internet está um pouquinho Uhum. travando, Gabo, mas acredito que passa já. Pronto. Deixa eu me apresentar também, hein, Poliana? Deixa eu começar, né, me apresentando, já que a gente vai bater esse papo. É importante que vocês saibam, pelo Sim. menos, com quem vocês estão falando, o nome, né? Então, me chamo Clarissa. Eu sou psicóloga de formação, também psicomotricista. Trabalho há 20 anos com autismo. E hoje eu não estou mais atendendo diretamente, mas esses anos todos, esses 20 anos, foi atendendo diretamente pacientes, crianças e adolescentes. E atualmente eu estou junto com a Silviane, minha sócia, na gestão do Neuropsicocentro, né, da nossa clínica, que é um sonho e, ao mesmo tempo, uma missão, uma realização. E hoje é parte da minha vida, uma parte grande da minha vida, né? Então, trabalhar Uhum. nesse universo do autismo hoje é parte da minha história e eu não sei mais como, como seria a Clarissa separado disso, né? Então, eu sinto um imenso prazer de poder compartilhar com vocês esse momento. Essa é a nossa última live de uma semana intensa. De todos os dias a gente teve lives super, hiper interessantes, né? E hoje a gente vai Uhum. fechar, vai estar aqui com um papo que eu acho que é extremamente enriquecedor. Trazer a visão de vocês para essa realidade da inclusão, nada melhor, né? Então, eu estava Uhum. aqui, Cabo, quando você entrou, eu estava pedindo aqui para a Poliana começar se apresentando, porque eu acredito que, apesar de eu ter aqui o protocolo, todo o roteirinho aqui da Poliana, eu acho que nada melhor do que ela falar dela mesma. E depois você, claro. Uhum. Perfeito. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês. Estar aqui junto com o Gabo é muito legal. Eu não sabia que você estaria fazendo parte dessa live. Quando eu descobri pelo card, eu fiquei muito feliz. E, enfim, é Eu uma enorme também fiquei, satisfação meu estar Deus. presente. Eu fiquei, nossa, que crossover incrível que vai acontecer, Ai, gente, que sensacional. acho que... Mas, me apresentando agora, para os que não me conhecem, meu nome é Poliana Sá, eu tenho 21 anos, sou autista, fui diagnosticada aos 16 e desde 2019, quando eu tinha 18 anos, eu faço ativismo para a causa autista nas redes sociais, através de vídeos, textos, postagens, lives, palestras.
e por aí vai. Que incrível, Paulinho. Muitíssimo obrigado. Já começar lhe agradecendo também por ter aceitado o nosso convite e estar aqui, contribuir e enriquecer muito a visão de todas as pessoas que hoje vão participar aqui com a gente. Obrigadíssima. Prazer enorme. E o nosso fã-clube também, como você falou, ai, que legal, o Gabo está aqui. O fã-clube de vocês dois também é grande. A gente que segue, né, que está do outro lado, também acho incrível poder aqui trocar uma ideia com vocês pessoalmente, mesmo que seja à distância, né? Então, fala aí um pouquinho pra gente sobre... Oi, eu sou Eros Gabriel, também conhecido como Gabo, que é meu nome artístico. Eu sou estudante de moda, eu sou ilustrador, quadrinista e eu sou autista. E eu fui diagnosticado com 18 anos de idade. Eu também faço o ativismo por meio das redes sociais, por meio de palestras, lives e o tempo todo tentando trazer mais e mais informação sobre a realidade do autismo, que é extremamente diversa e que nenhum autista é igual ao outro e que a gente não pode tratar o autista como se ele fosse uma pessoa típica, sendo que a gente não é. Isso é uma pauta, inclusive, que eu estou trazendo na minha faculdade atualmente, porque voltaram às aulas presenciais e eu percebi que meus professores, acho que não caiu a ficha que eu sou diferente, e aí eu, às vezes, passo por umas situações meio assim, sabe? Mas eu estou tentando conversar com a coordenação para fazer um seminário com eles, para explicar sobre. Porque eu não sei se eu sou o primeiro autista a entrar na faculdade de moda, mas eu com certeza não vou ser o último, então... Com certeza será o último. Se você for o primeiro, você vai abrir espaço para muitos outros, né? E sem dúvida o seu papel também é esse, de abrir espaço e trazer informação. Que as pessoas precisam ser informadas, né? E eu também adorei, eu adoro o Neuropsicocentro, a nossa parceria é muito, assim, acho muito legal. E eu adorei o fato também de que ia ser com a Poliana. Quando eu vi, eu fiquei, meu Deus, o crossover de milhões. O universo conspirou para este momento. Vamos aproveitar muito esse momento, então. Joia. Você começou falando um dos pontos que eu iria tocar aqui hoje, né? A campanha do autismo é lugar de autista, é em todo lugar. E eu particularmente, adorei, né? Gostei muito da forma leve como isso foi colocado. Mas, ao mesmo tempo, hoje a gente ainda se depara com uma dificuldade imensa, como você está colocando, de lidar com esse lugar do autista. Que lugar é esse? Quando esse autista está ocupando um determinado lugar, como você colocou na faculdade, como as pessoas reagem, como as pessoas respondem, as pessoas que estão no teu entorno respondem ao Gabo, tratam o Gabo, e é isso que a gente quer ouvir um pouquinho de vocês, da experiência de vocês. Eu posso falar primeiro, pode? Pode, vontade. Pode, a palavra é tua. Certo. É porque, assim, recentemente eu conversei com meu psicólogo é o Alexandre Costa, da Casa da Esperança, e a gente estava meio que fazendo um mapeamento antes de eu voltar para as aulas presenciais. Por quê? Porque eu passei 2 anos no EAD e do nada muda a rotina. Uma pequena mudança na rotina já desestabiliza o autista. Mudar uma rotina depois de 2 anos, eu estava sem chão. E aí a gente foi mapeando meus medos. Meus medos eram que eu não ia conseguir fazer amigos, principalmente. Por quê? Porque eu passei 2 anos sem me comunicar com as pessoas. Eu tô numa live, mãe. Enfim, desculpa. Por problemas técnicos do home office. Enfim. Aí, assim, como é que eu posso dizer? Meus medos eram não fazer amigos. Então eu estava muito mais preocupado com a questão dos meus colegas. E eu mapeei vários outros medos. E nenhum dos meus medos incluía os professores. Porque na minha cabeça, eu tinha o pensamento de que, tipo, não, eles são professores. É meio... Sim. Enfim, na minha cabeça, eles são os profissionais. Então, eles vão estudar sobre, eles vão ir atrás de tentar entender o que é essa realidade e tal. Ledo engano. Olha, assim, eu amo meus professores de paixão, sabe? A gente tem uma relação muito boa. Mas eu senti realmente, depois, quando eu voltei, que houve meio que... eu acho que a palavra, essa deficiência de informação deles, sabe? Nesse quesito. Porque alguns falam comigo desinformações escancaradas e eu fico tipo assim, eu não acredito que tem gente
tipo, na época que a gente vive, com tanta de informação que tem aí por aí sobre o autismo, que ainda há pessoas que têm esse tipo de visão, que têm esse tipo de desinformação. Uhum. E se eu, que sou suporte menor, já me tratam como se eu não tivesse dificuldade alguma, como é que vão tratar a pessoa que vai precisar de mais suporte que eu? Então, tendo em vista isso, e também, como eu disse, eu posso até não ser o primeiro, não sei se sou, por causa que, como todos nós sabemos, que as informações sobre o autismo e sobre o que leva até o diagnóstico de autismo são mais visíveis hoje em dia, fazendo com que pessoas mais tardiamente acabem tendo o diagnóstico. Então, provavelmente passaram muitos autistas por aquela faculdade e eles não sabiam que eram autistas. Então, Sim. realmente não acho, eu acho, tipo assim, eu acho impossível que eu seja o primeiro autista a entrar na faculdade de moda. Porém, eu sei que eu não vou ser o último. Uhum. Principalmente com essa militância que a gente faz, tipo assim, de que o lugar do autista é em qualquer lugar. Qualquer lugar que ele é capaz de frequentar, ele vai lá e frequenta, porque tá no direito dele. Então Uhum. eu sei que vão vir outros depois de mim. E não dá para vir outros depois de mim se continuar a desinformação que tem no meio, entre o pessoal que vai tá com a gente o tempo todo, que são os professores. Então é essa pauta que eu quero trazer para eles e tal, e para minha faculdade no geral. E o que é muito legal, porque, tipo assim, porque o tempo todo eu tava com medo dos meus colegas. Sendo Uhum. que os meus colegas, eles dão um show de inclusão muito grande. Para eles, eu falar que, não, eu sou autista, é muito melhor, tipo assim, é tão comum quanto se eu falar, meu signo é esse, entendeu? E é uma coisa que me emociona muito, sabe? Porque eu realmente fiquei com muito medo de ser excluído pelos meus pares, sendo que, na realidade, eles realmente me acolheram muito de uma forma que eu nem esperava, sabe? Tipo, pra eles eu ser autista é um detalhe de, tipo assim, não, ele é autista, é quem ele é, entendeu? E tá tudo bem, sabe? Tipo assim, ele tá no mesmo barco que a gente, sofrendo porque o universitário sofre. Então tá tudo bem. Mas é isso, sabe? Tipo, basicamente se tiver algum colega meu da moda assistindo, um professor meu pessoal, sabe? Eu só realmente, tipo, acho que a gente precisa o tempo todo estar se atualizando e entendendo as diferenças, porque elas estão presentes, e estão cada vez mais presentes. E a gente tem que ensinar sobre, sabe? E é esse o nosso papel, né, Gabo? Acho que todos Uhum, estamos direto ou indiretamente envolvidos. Precisamos conscientizar as pessoas, né? Não sei, é como você colocou, uhum, não se trata de culpar ninguém, né? Nem de apontar o dedo para. uhum, Mas a gente precisa alertar, uhum, chamar atenção. E é muito lindo esse papel que você está fazendo de extrapolar um pouco as suas necessidades e enxergar algo que é coletivo. Eu não sou o primeiro, mas não uhum, serei o último. E não sendo o último, eu sei que quem está vindo atrás de mim vai precisar muito. Então, eu posso abrir espaço para essas pessoas de uma forma mais confortável do que a que eu estou tendo hoje, por exemplo, né? Então, isso é uhum, um papel fundamental. E se toda a sociedade pensasse assim, seria excelente, né? Que a gente teria, não só em então, relação a tantas outras situações do dia a dia que a gente precisa conviver. É muito uhum. legal. E você, querida Poliana, como é para ti a inclusão hoje na sociedade? Como é que você se vê? Essa inclusão existe, não existe? Como você se sente diante dela? Então, a inclusão para mim é uma coisa um tanto quanto peculiar, né? Porque, ao meu ver, só um minutinho, gente, problemas técnicos aqui. Claro, à vontade. Normal, o home office é assim, gente. Passa pet, passa pai, passa mãe. Não, Normal. minha mãe tá passando aqui para entregar pipoca, gente, no meio da live. Ah, faz parte, né? Mas, Faz enfim, É. eu vejo a inclusão como sendo, vou utilizar essa analogia, se ficar muito confusa, depois vocês me avisam, mas como sendo um grande elefante, eu acho que branco não seria o termo certo, porque tem outra conotação, mas como se fosse algo muito grande, que todas as pessoas falam muito, sempre citam muito, sempre fomentam muito, mas que quando chega na hora de praticar na realidade, nas nossas cotidianidades, na nossa vida, né, no dia a dia comum, com outras pessoas, a inclusão de fato
não é feita. Então, para mim, a inclusão ainda tem muito dessa pegada de a gente que precisa da inclusão diretamente aplicada precisar muito mais correr atrás disso do que ter pessoas prontas e aptas a aplicar a inclusão para conosco. Então, eu vejo que tem essa grande dificuldade do ser idealizado, que é a inclusão, e da inclusão sendo praticada de fato. Entretanto, por mais que a gente tenha essa barreira e essa dificuldade a ser enfrentada pelas pessoas com deficiência, quando a gente fala nesse quesito de precisar ser incluído na sociedade, nós temos muitos ativistas e muitas pessoas que se dispõem a falar sobre a causa e se dispõem a fazer o ativismo nos seus próprios meios de uma maneira estupenda e que, assim, sem precedente, sem igual. Um exemplo claro disso é o Gabo, né? O que ele está fazendo dentro da universidade dele para que ele possa ser incluído e para que outros alunos com deficiência no futuro que entrem no curso de moda também possam ser inclusos dentro daquilo que a gente entende como ambiente de ensino. Não somente no ambiente de ensino, mas eu vejo também isso em outras esferas, né? No ambiente de trabalho, isso é muito necessário, muito importante. Eu vejo o surgimento hoje em dia de alguns ativistas que militam em relação a isso, que são muito importantes. Puxar a sardinha um pouquinho para o lado da organização que eu faço parte, a Abraça, que nesse sentido é fenomenal e auxilia muitos autistas na obtenção desses direitos que nos são básicos e que nos são essenciais. E, para além disso, também a gente tem as esferas sociais, né? As esferas comuns, vamos dizer assim. E que a inclusão tem que ser feita também nesses contextos, né? Então, se a gente pensar em contextos de exposições culturais, de religiões, de comércio, enfim, né, coisas externas a nós e que estão direcionadas a nós e que também precisa ser feita essa inclusão, né? E a gente precisa pensar em todas essas esferas em conjunto, de modo que não seja só aquele elefante gigante que todo mundo fala, mas que seja aquela coisa que todo mundo pratica e que se torne algo cotidiano, que não necessariamente seja uma coisa obrigatória, né? Claro que falar isso é um tanto quanto utópico, essa é a palavra, um tanto quanto utópico, mas eu acho que nos nossos casos, trabalhar com certa pitada de utopia não faz mal em certas demandas, né? Porque são coisas que são necessárias e que nós precisamos almejar de alguma forma, e que se seja por meio da utopia, que utilizemos dela então, né? Mas a minha visão a respeito da inclusão é essa. É algo muito grande que se fala muito, mas que é pouco praticado. Entretanto, a gente precisa dar, sim, o reconhecimento para todas as pessoas que praticam a inclusão e fazem de tudo para que ela seja mais vista, mais falada, mais fomentada, mais discutida entre os pares, né? Exatamente. Isso mesmo. Olha, assim, eu sinto também isso, que hoje é muito falado nos meios de comunicação, as próprias redes sociais já trazem muitas informações, mas quando a gente chega ali na hora H mesmo, no dia a dia, nos cenários mais essenciais, falando até de criança pequena, cenários mais essenciais, como, por exemplo, a própria escola, a gente ainda se depara com muitos absurdos, né? Muita coisa que é dita, não é feita, né? Muita coisa que, infelizmente, está muito aquém da necessidade. E aí ainda, pelo menos para a gente que trabalha com isso todos os dias, ainda dói muito. Ainda dói muito perceber o quão distante estamos de algumas coisas. E aqui um comentário que uma pessoa colocou aqui, a Dani colocou aqui, que a inclusão praticamente não existe na prática, principalmente para os autistas com maior comprometimento. Infelizmente, é uma realidade, sim. Né? Então, acho que a gente concorda nesse ponto, né? Que todos que estão na realidade do Brasil ainda é uma realidade difícil e é nosso papel, né? Buscar, nem como você disse, nem que esteja nesse momento utópico, mas
Quem nunca idealizou a partir de né, de um sonho grande, enfim, não chegou a causa alguma. Então, se a gente quer chegar a algum objetivo final, a gente precisa começar realmente de um sonho grande, né? E aqui, a Evilene coloca que está emocionada pela preparação, as desenvolturas, e vocês estão de parabéns. Vamos lá. Posso continuar, Gabo? Quer falar mais alguma coisa? Não, pode prosseguir. Posso prosseguir, né? Joia. Vocês se sentem confiantes atualmente para ingressar, por exemplo, no mercado de trabalho? Eu sei que os dois já estão. Poli está trabalhando também, trabalha em alguma área específica? Não exatamente, eu sou estudante. Estudante, né? Tá. Gabo já tem a parte do desenho, né? Eu sou freelancer, né? Eu trabalho por comissão. Uhum. Mas também estudante universitário, né, Gabo? Sim, estudante universitário. Uhum. E, e em questão dessa coisa do mercado de trabalho, eu tenho que admitir que eu sinto um pouco de medo, sim. Porque, assim, pelo menos na minha área, eu sei exatamente onde eu quero trabalhar, que é a questão do desenho, né? Então, eu acho que para esse tipo de coisa não teria tantos problemas me aceitarem na empresa e tal. Até porque desenho é um dos meus maiores hiperfocos durante a vida toda. Então, eu não teria nenhum tipo de não teria nenhum tipo de prejuízo causado pelo autismo nessa área. Contudo, eu não sei. É uma grande incógnita. E isso me dá muito medo. Porque o que não é concreto, o que é o tipo assim, me diga um não, mas não me diga um talvez, sabe? Então, assim, eu tenho medo de não conseguir estágio, tenho medo de não conseguir emprego, porque eu não tenho como, eu não tenho motivos para esconder o fato de eu ser autista. E eu sinceramente, acho muito melhor que a pessoa que está me contratando saiba logo, entendeu? Pra gente, tipo assim, pra caso eles se interessem no meu trabalho, eles, tipo assim, eu possa ter essa abertura com eles, ó, eu estou sendo sincero com você, tá aqui meu trabalho e tal, espero que você goste, mas eu também preciso dizer, eu sou autista. Se eu for contratado, talvez eu precise de algumas adaptações. E aí eu tenho medo de, tipo assim, deles gostarem do meu trabalho, mas pensarem, essas adaptações vão pesar no nosso bolso, não vou contratar. É isso que eu tenho medo, entendeu? Então, assim, esse é meu maior medo, porque eu não sei como vai ser o futuro. Então, não me sinto, Eu vou dar não, eu particularmente não me sinto tão confiante. Sim. Eu vou dar um depoimento, tá, Gabo? Hum, Claro que não dá para generalizar. E até porque dentro da nossa realidade, nós somos uma clínica que trabalhamos com autismo. Então, hoje a gente tem um dos uhum, nossos funcionários colaboradores é autista. E uhum, assim, foi muito interessante, está sendo muito interessante essa experiência. Ele já está com a gente, acredito que há um ano, ou próximo dia. Ele é da TI, né, da uhum, E tem sido muito interessante porque a gente foi aos poucos trabalhando todo o contexto organizacional, né, todo o contexto da empresa, para entender as necessidades dele. Mas, na minha opinião, não é muito diferente de entender a necessidade de qualquer outra pessoa que estava ali também. Porque eu tenho outras uhum, situações dentro da empresa de pessoas que têm demandas diferentes da maioria, tá? Eu uhum, vou falar aqui, por exemplo, alguém que tem uma necessidade física que precisa ser adaptada. E é uma demanda muito específica. Então, aos poucos, isso foi caminhando muito naturalmente. Claro que de cara uhum, com você, tanto ele nos disse, como a gente precisou ter consciência disso, até para conscientizar todos os outros, né? Todas as outras pessoas que trabalham principalmente diretamente com ele. Mas isso tem sido extremamente rico. Então, estou dando depoimento aqui do lado do empregador, né? Da pessoa que uhum, é extremamente rico, não só no caso do autismo, como outras questões. Então, a gente tem hoje uma diversidade muito grande, formas de pensar diferentes, formas de agir diferente, e isso traz para a gente uma riqueza cada vez maior. Então, se tem alguém aqui assistindo essa live hoje, que tem empresa, que tem, né, alguma instituição afim, né, acho bem interessante começar a abrir a cabeça para isso, porque é riquíssimo. A gente está aqui, obviamente, falando do autismo, mas a gente pode falar da inclusão da mulher, né, da inclusão do negro, da inclusão
do homossexual, enfim, a gente está falando aqui de diversidade, a gente está falando do alto, do magro, do gordo, do preto, do branco, a gente está falando de tudo. E eu sinto isso hoje, quanto a gente cresceu e cresce dia após dia, quando a gente abre a nossa cabeça e abre espaço para conviver com tudo e com todos, e com a forma como as pessoas se colocam no mundo. Isso é muito rico, né? Extremamente rico. E aí eu te digo, não é a coisa de, eu estou fazendo porque o governo me obriga. Não, no meu caso especificamente, não me obriga. Porque tem uma lei, né, que tem essa questão. No nosso caso, não é isso. No nosso caso, foi um desejo de abrir espaço para pessoas diferentes. E isso é muito rico. De antemão, eu digo para vocês, é muito rico. Ninguém sai pior, todo mundo sai ganhando dessa história. Né? É muito bom que a gente possa. Então, a diversidade, para mim, enriquece. Você, Polly, como se sente diante de um cenário próximo de mercado de trabalho? Você está em faculdade, Polly, ou é ensino médio? Sim, é faculdade. Eu faço engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Massa. E para mim, essa questão do trabalho, eu compartilho muito desse medo que o Gabo compartilhou conosco, né? De chegar numa empresa e falar que eu sou autista e falar das adaptações que eu preciso, que eu não posso ter uma luz muito forte perto de mim, que eu prefiro ficar um pouco mais afastado dos outros colegas, que eu não consigo trabalhar tanto tempo seguido quanto outras pessoas, eu preciso de intervalos, que eu preciso de intervalos coringas para quando eu tiver em possível iminência de crise. Então, eu fico pensando nisso, né, em como a empresa vai reagir, se ela realmente vai se dispor a estar fazendo todas essas adaptações que são necessárias para mim estar dentro do ambiente de trabalho e como que isso vai funcionar, sabe? E eu tenho muito medo também de procurar algum emprego, mas pelo fato de eu ser autista, algumas empresas têm essa mania horrível, né, de contratar pessoas com deficiência só porque elas são pessoas com deficiência para suprir a cota que é exigida por lei, né? Então eu tenho medo que me contratem por conta disso, para que eu seja um totem, né, a pessoa com deficiência preta, e eu não consiga exercer de fato a função pela qual eu fui contratada. Então é um medo que me assola um pouco, mas que ao mesmo tempo eu sei que eu tenho qualidades o suficiente para me desenvolver na minha carreira como profissional, para me destacar, assim como qualquer outra pessoa, mas que ainda assim me entravam, porque eu não sei como vai ser esse diálogo com o meu empregador, como ele vai agir, como ele vai se comportar, se vai ser uma pessoa que, assim como vocês contrataram porque gostariam de ter um painel mais diverso dentro da empresa, ou se vai ser alguém que está contratando só para ter uma pessoa totem de representação do que seria uma pessoa com deficiência e cumprindo os critérios exigidos por lei e nada mais. Então, é basicamente isso. Esse é o meu principal medo, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que talvez eu consiga me sair bem dentro disso. Mas tem esses receios, né, que sempre ficam nas nossas cabeças. Sim, o mais interessante, Paulo, e aí Gabo também, né? É que o potencial da pessoa vai independente de qualquer coisa, vai aparecendo, né? Então, ele vai se destacar independente de qualquer coisa. Ele vai. E assim, o que eu vejo hoje lá na empresa é exatamente isso. Quando eu falo que a gente age hoje com muita naturalidade nessa inclusão, é porque realmente o potencial dele se destaca em relação a qualquer outra coisa, né? Não é o diagnóstico, não é isso que você colocou, acho que é muito forte. É ter o totem, né? É ter a lei, é ter a obrigação. Isso eu não gosto, tá? Apesar de eu entender que ainda num país como o nosso é necessário, né? É necessário que haja, sim, essa imposição em alguns momentos, mas não deveria, né? Não deveria ser assim. As pessoas podem sim se destacar pelo que são, pelo que oferecem, pelo que trazem de conteúdo, e isso só vai enriquecer.
Deixa eu ver, o Gabo caiu aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar de novo ele. A internet dele estava só dando sinais. Pronto. Gabo, te chamei aqui. Vê se você consegue entrar aí. Vamos lá, Paulo. Então a gente vai continuando aqui. Ver se... Acho que a internet do Gabo está meio fraca. Tá todo o tempo. Não sei se é coincidência, mas aqui em casa também hoje foi o dia inteiro, assim, a internet todo o tempo oscilando. Mas está bem ruim mesmo. Isso tem a ver com o momento das chuvas. Enfim. Então, assim, ainda falando aqui de mercado de trabalho, tá? Olá, Aí, perdão. Ah, ele voltou! Perdoe. Aí Tava falando aqui. chove, aí não Eu tem tava como. falando isso. Também tava falando exatamente isso. Que eu não sei se é coincidência, mas aqui em casa também tá péssima a internet. Todo tempo caindo. Acho que tem a ver com essas chuvas, né? Pode ser. Hum, Então, gente, vamos continuar aqui. Então, uhum. falando de mercado de trabalho, né? Ok, ainda é um tema que pode assustar. No caso de vocês, especialmente, assusta ainda. Mas também, como o Gabo colocou, né? A gente não pode se acovardar diante disso. A gente não pode recuar diante disso. A gente precisa enfrentar, precisa ir à luta, ir em busca, né? Da mesma forma como ele colocou na faculdade, o mercado de trabalho é exatamente isso. A gente precisa mostrar para o mundo que existe um potencial, sim, e que esse potencial vai agregar muito à empresa, né? Interessante. A construção de um mundo mais inclusivo para vocês passa por atos individuais? Será ou não? Na opinião de vocês? Repete a pergunta, por favor. A construção de um mundo mais inclusivo passaria por atos individuais, sim ou não, Gabo? Como é que você pensa? Eu acho que a princípio sim. Por quê? Porque eu acho que primeiro uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, uma pessoa assim, considerada padrão, ela tem que começar a pensar a realidade de que existem pessoas com deficiência. E que existem pessoas que têm barreiras que são físicas ou não físicas, né? Por exemplo, barreiras atitudinais de tipo essa questão da contratação de pessoas autistas. Eu acho que a partir do momento que ela para e pensa, poxa, eu não sou, não é só o tipo de pessoa que eu sou que existe nesse mundo. Existem pessoas que assim, que passam por dificuldades que eu nem sabia que era possível passar, sabe? Tipo assim, uma coisa que surpreende meus amigos até hoje é quando eu falo que, por exemplo, eu escuto as coisas mais alto do que eles, entende? Porque eles não tinham ideia. E eles muitas vezes não sabiam que isso causa crises, causa, tipo assim, não ansiedade, mas, tipo assim, causa esgotamento e tal. Então, assim, a partir do momento que a pessoa sem deficiência pensa que existem pessoas com deficiência, que essas pessoas com deficiência, elas têm barreiras que essa pessoa que não tem deficiência nunca vai passar, acho que a partir desse momento é uma atitude individual. E a partir dessa atitude individual, ela passa pelo processo de tipo, o que é que eu, pessoa sem deficiência, posso fazer? Entende? Porque a Polly falou uma coisa interessante, que tem muita gente com deficiência que luta na causa com deficiência, porque é óbvio, né? A gente existindo é uma luta diária. Mas por que que tem pessoas, não tem tantas pessoas sem deficiência, assim, tipo assim, e que não tem nenhuma relação direta com as outras deficiências? Por exemplo, uma coisa é uma mãe de autista lutar na causa pela pessoa com deficiência. Poxa, o filho dela tem deficiência, então é claro que ela vai lutar. Mas por que uma pessoa que não tem nenhuma ligação direta com deficiência não tá lutando junto com a gente, sabe? Esse é um questionamento que eu estou deixando aí pra vocês, sabe? Porque você, pessoa sem deficiência, que não tem nenhum ligamento direto com deficiência, por que você não tá junto com a gente? Por que você não tá gritando junto com a gente? Por que você não tá à frente? À frente não, né? Porque a luta é nossa. Por que você não tá ajudando a gente, entendeu? É basicamente isso. Então, eu acho que a partir desse momento que a pessoa tem essa reflexão individual, ela passa a ver o mundo e a ver, tipo, as outras pessoas e tentar se integrar nisso pra gente junto conseguir conquistar mais espaço, conquistar mais os nossos direitos. Que, assim, conquistar não, né? Reivindicar os nossos direitos, que são nossos. Então, pois é. Isso, Gabo. Exatamente.
É isso aí. A gente precisa necessariamente estar vivendo a vida do outro para que eu possa me colocar no lugar dele. O nome disso é empatia. Até onde eu sei, o nome disso é empatia, né? E precisa fazer o tempo inteiro, com todas as pessoas, autistas ou não. Então, se E eu não depois consigo... dizem que autistas não têm empatia. Depois dizem que autista não tem empatia. Nunca concordei com isso, hein, Carla? Eu, nesses muitos anos atendendo autistas, eu te digo, eles têm mais empatia do que muita gente típica, posso te garantir. Então, principalmente pela sensibilidade. Então, uma coisa que tem tudo a ver com empatia é a sensibilidade. E muitas vezes o que a gente encontra no autismo é a sensibilidade. É esse olhar por outro. E, infelizmente, isso falta muito em muitas pessoas. Não vou generalizar também, tá? Mas isso falta em muitas pessoas típicas. E eu concordo com você. O grande desafio da humanidade é esse, é se colocar no lugar do outro de verdade. Porque coisa é a gente falar da boca para fora, né? Ai, que peninha de fulano. Ai, que triste a vida de cicrano. Não é isso. Isso não é se colocar no lugar do outro. Não é mesmo. Se colocar no outro é entender a necessidade que o outro entender como se fosse para mim, para o meu filho. É assim que funciona, não é simplesmente ter peninha e não, não é por aí. Eu vejo dessa forma. Eu penso que realmente colocar no lugar do outro é algo muito maior, muito mais, né? E ainda é algo a se desenvolver na nossa sociedade. Muito, precisa muito se desenvolver isso. E tu, Polly, o que pensas? Bom, eu reforço e endosso tudo isso que o Gabo trouxe. Eu acredito que na nossa sociedade atual, para a gente promover a inclusão, a gente precisa pensar em pequenas atitudes individuais. Quando a gente fala de criar uma sociedade anticapacitista, por exemplo, a gente fala sim de atitudes coletivas, de atitudes que envolvam o globo, a massa, maior número de pessoas e coisas nesse sentido, mas acima de tudo nós falamos de situações em que o próprio indivíduo precisa refletir a respeito daquilo que ele faz, como ele faz, com quem ele faz e como isso impacta. Então, eu acredito que se você fizer a si mesmo essas 4 perguntinhas, você já consegue responder muitas questões relativas à inclusão e você consegue praticar ela de uma maneira mais direta, de uma maneira mais límpida. Mas, acima de tudo, é se colocar no lugar do outro e pensar, né, se aquilo que você está fazendo condiz com uma atitude que você gostaria que fosse realizada para contigo, que fosse presenciada por ti de alguma forma e coisas nesse sentido. Eu me distraí um pouquinho porque o Gabo levantou, mas eu acho que eu disse mais ou menos o que eu gostaria de dizer, porque na verdade o Gabo falou tudo, né? Ele trouxe de uma maneira bem completa aquilo que deveria ser dito em relação a isso. A chave de tudo é empatia. Autistas são empáticos, sim, e nós merecemos tanta empatia quanto qualquer outra pessoa merece receber. Então, que a gente reflita a respeito disso e que pense, né? Por que não fazemos atos tão simples, mas que geram tanta diferença na vida de outras pessoas? Porque realmente ser anticapacitista não é difícil, não é uma coisa muito laboriosa de se fazer. É uma coisa fácil, é uma coisa simples, só que demanda que você preste atenção nas pequenas atitudes do seu dia a dia. E são essas pequenas atitudes que fazem uma sociedade mais inclusiva. Exatamente. Eu penso assim, gente, não sei se vocês concordam, né? Que a gente passa até por uma coisa educacional, de experiência familiar, inclusive, né? Então, desde quando a gente é pequenininho, nas nossas primeiras amizades, eu sou mãe de 2 adolescentes, então eu vou falar também como mãe, nas primeiras relações de amizade que meus filhos tinham em sala de aula, de que forma eu passo para eles a empatia e principalmente a noção do que é o diferente, como eu recebo esse diferente, como eu acolho esse diferente, como isso pode fazer parte da minha vida de uma forma extremamente positiva. Então, eu penso que esse início da vida, né, das crianças
típicas ou não, fará toda a diferença no adulto que ele vai se tornar. Então, se a gente não trabalho, se você é mãe de uma criança típica, pequena ainda, é extremamente importante que você facilite esse convívio, que você, inclusive, estimule esse convívio com o diferente. Porque isso, com certeza, vai tornar seu filho muito maior, e um ser humano muito melhor. Então, a gente ainda vem de geração, eu falo especialmente de mim, né, que sou bem mais velha que vocês, mas eu venho de geração onde isso não era falado, onde isso não era trabalhado dentro de casa, né, e que às vezes, quando era de uma forma que eu considero infelizmente inadequada, mas que hoje a gente já tem um pouco mais de conhecimento para levar isso para os nossos filhos, tá? Então, assim, é muito importante. Se você é mãe, você mesmo que tenha um filho autista e outro filho típico, então vamos pensar sobre isso. Como é que eu vou estimular essa convivência de uma forma positiva, de uma forma saudável, de uma forma natural? Esse é o ponto que eu acho que precisa desenvolver para os futuros adultos que vão conviver com a gente, vão ser nossos chefes e assim por diante, né? Então, isso é essencial também. Eu vejo lá no comecinho, na vida escolar, na vida social, na família. Se isso não acontece lá atrás, a gente sem dúvida cresce pensando de uma forma diferente, muito ruim. Uhum. E aí, bom, para a gente fechar, eu queria ouvir um pouquinho de vocês para a construção desse mundo mais inclusivo. A gente já falou que individuais, sim, né? Claro, passa por atos individuais, passa por políticas públicas, também já tocamos nesse ponto. Mas, nesse sentido, o que uma pessoa sozinha, vamos dar aqui um exemplo para os que estão nos assistindo, de que forma eu sozinha posso tornar o mundo um lugar mais inclusivo? De que forma a gente agora vai fazer um exercício, tá? A gente vai sair do lugar do autismo e vai para o lugar da pessoa típica e eu vou dizer para ela o que pensar através da cabeça dela, o que eu poderia sugerir. Eu acho que poderia ser escutar, sabe? E, tipo assim, guardar os julgamentos um pouquinho. Porque eu fiz um post hoje mesmo sobre uma questão que é uma figura de linguagem que eu criei, porque, assim, eu gosto muito de figuras de linguagem quando elas fazem sentido, né? E a figura de linguagem que eu fiz foi que, às vezes, ser autista é gritar numa sala fechada. Por quê? Porque, às vezes, você tá desesperado, você tá, tipo assim, gritando ao mundo seu desespero, mas ninguém te escuta. É uma sala fechada, é uma sala que não tem portas e nem janelas. E por quê? Por causa que é muito abstrato o conceito de que eu fico cansado porque eu estou escutando demais, sabe? Uma pessoa que não passa por isso, ela não tem como entender. Ela só tem que acreditar muito na pessoa que tá falando isso, entendeu? Então, assim, eu acho que você escutar, mas escutar de verdade que aquela pessoa, escutar e acreditar no que aquela pessoa tá falando é extremamente importante. Escutar sem você pensar, nossa, mas isso acontece mesmo? Se a pessoa tá dizendo que acontece, que isso impacta muito na vida dela, é porque deve acontecer, né? Não Sabe? duvide, né? Não duvide, exatamente. Não duvide do que a pessoa tá falando. Não só eu tô usando o exemplo da autismo de novo, porque, né? Mas assim, experiências também, por exemplo, LGBTs, que amigos meus, muitas vezes, eles não entendiam por que eu, particularmente, eu ficava olhando o tempo todo quando eu saía na rua. Porque talvez chegasse alguém que não foi com minha cara, né? E me desse, sei lá, uma pedrada na cabeça, entendeu? Eu tô correndo esse risco só de sair na rua, sabe? Eu tô correndo esse risco quando eu tô com minha namorada, por exemplo. A gente tá correndo esse risco junto sabe, tipo assim, ter olhares atravessados, agressões físicas mesmo, ou verbais, etc. É tipo assim, é uma coisa que, se você tá ouvindo de uma pessoa que é parte de uma minoria, e ela fala essa experiência, ela fala esses medos, escute e acredite nesse medo, que esse medo é válido porque, assim, aconteceu antes. E eu posso ser o próximo, entendeu? Nessa questão do autismo, nessa questão do LGBT, a Polly provavelmente na questão... Provavelmente não, né? Na questão da negritude, a gente tá sempre correndo risco a partir do momento que a gente nasce uma minoria. Então, acredite quando a gente fala nossos medos, acredite que quando a gente fala nossas lutas, escute e acredite e também saiba admitir quando você erra. Porque, por exemplo,
uma professora minha falou uma desinformação sobre autismo, eu fui lá corrigir ela. Ela acatou, mas tem gente que não acata, entende? Tem gente que não, tenta se justificar, porque não, você que entendeu errado, não sei o que, sabe? Tipo, admita o seu erro. A gente não tá, a gente tá nessa terra, a gente é permitido de cometer erros a partir do momento, mas a gente também precisa ver eles e aceitar que a gente cometeu erros, basicamente. É basicamente isso que eu queria dizer. Aceitar o erro, entender É. e obrigação nenhuma de tudo, né? Então, você não tem obrigação de saber de tudo, em algum momento você vai errar, você não vai... E é respeitar, principalmente o que você está falando de algo muito importante, que é básico, né? Parece ser, mas nem sempre é colocado em prática, como a gente tanto colocou hoje aqui. Respeito é básico, mas nem sempre age assim, né? Estamos ainda na... né? E, Paulo, e você? Como é que você vê, se você pudesse aconselhar alguém a fazer a sua... O que é que você diria para alguém que está desejoso de contribuir para um mundo mais inclusivo? Bom, eu acho que o primeiro de tudo é você estar apto a aprender. Porque quando a gente fala de mudar um hábito, a gente está falando de aprender novas coisas para que a gente possa redirecionar uma atitude que antes era problemática. Então, esteja apto a aprender. E, acima de tudo, quando você estiver nesse processo de aprendizado, tenha na sua cabeça que existem certas coisas que a gente faz, que a gente aprende, que são nosso dever social, saber aquilo e praticar aquilo. Por exemplo, quando eu falo de inclusão, é meu dever social, enquanto cidadã, saber o que é inclusão e praticar a inclusão. Quando eu falo de antirracismo, é meu dever social, enquanto cidadã, saber o que é antirracismo e praticar o antirracismo. Da mesma forma que eu posso estar citando aqui várias outras vertentes de pensamentos e coisas que são intrínsecas e que precisam ser aprendidas. Então, ter esse pensamento de que você precisa aprender aquilo não porque você está sendo uma pessoa legal e está querendo ser gente boa perto das outras pessoas, mas sim porque aquilo é teu dever enquanto pessoa, enquanto ser humano. Enquanto ser humano, você precisa fazer aquilo. E a outra coisa é você estar apto, da mesma forma que o Gabo falou, apto a aprender que você errou. E quando você errar, não ter a atitude de querer retrucar Inverter, a né? pessoa, explicar isso, inverter, explicar por que o teu erro não foi errado. Não. Quando você errar, tu para, fecha a boca, escuta e aprende. É isso que você faz. E é assim que você vai aprendendo, é assim que você vai se tornando uma pessoa mais inclusiva, é assim que você vai praticando a inclusão. Estando apto a aprender, porque é o teu dever aprender, e estando apto a escutar quando você errar. E quando uma pessoa te abordar nesse sentido de você estar errado e a pessoa te explicar o porquê que você está errado, só senta e escuta. Só isso. Só faça isso que você vai estar aprendendo, vai estar fazendo um favor imenso para ti mesmo, para a sociedade como um todo no geral, e vai estar transformando muito o ambiente à sua volta. Isso. Então, você falou uma frase que eu acho que resume tudo. Você vai estar fazendo um favor a si mesmo, sem dúvida. Antes de pensar que você está fazendo um favor ao outro, pense que você está fazendo um favor imenso a si mesmo. Então, é isso. A partir do momento que você não é necessariamente para o outro, e é para você também, isso faz toda a diferença. Então, comece a mudar o olhar, trazer para dentro de você do quanto você está crescendo em poder aceitar e entender e se colocar no lugar tantas e tantas vezes. E a humildade, né? Para que a gente não sabe tudo. Saber que a gente nem tem a obrigação de saber tudo. Até porque eu não tenho... Tudo é tudo que o outro representa. A gente não está falando especificamente de autismo, mas tudo que diz respeito ao outro. Então, numa relação, por exemplo, eu não tenho a obrigação de saber tudo que a outra pessoa sente, pensa, age, porque é um universo infinito de possibilidades.
Mas na hora que essa pessoa vai me comunicando que aquilo machuca, que aquilo eu não gosto, fala assim, não fala assado, eu preciso ter humildade suficiente para ouvir, acolher e mudar a postura para frente. Isso, para mim, é empatia, define a empatia. Gente, então, para a gente fechar nossa sexta-feira, nossa semana, eu quero agradecer imensamente a disponibilidade de vocês na sexta-feira e também de quem participou aqui com a gente nessa sexta-feira. Eu sei que sexta-feira já é um dia onde está todo mundo mais cansado, né? De uma semana inteira. Mas foi uma alegria e foi muito prazeroso conversar com vocês. Um papo gostoso, leve, de muito conteúdo para acrescentar para as pessoas. Então, um agradecimento em nome do Neuropsicocentro e em nome de todos que puderam se beneficiar desse papo maravilhoso. Eu, inclusive, que aprendo muito quando escuto, quando falo e falo com vocês. Isso para mim é muito rico. Então, um beijo grande em vocês. Um fim de semana maravilhoso. E se quiserem se despedir, fiquem à vontade. Tchau, gente. Boa noite. Por favor, sigam minha página, o Gaboseiras, e eu tenho um canal no YouTube também, que é o Povo Cósmico, que eu compartilho vídeos sobre autismo junto com minha namorada, de uma forma leve, divertida e muito, muito lúdica. Então, pois é só isso que eu tenho a dizer. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada por ficarem conosco até agora. Sigam o meu perfil aqui no Instagram, o Rei Autista, e eu tô sempre postando uma coisa ou outra nova por lá. E espero que vocês gostem. É isso. Muito obrigada. Boa noite. E bom final de semana para todos. Tudo de bom. Tchauzinho.